A Bíblia é um texto repleto de profecias que, para muitos crentes, são vistas como previsões dos eventos futuros que moldarão o destino da humanidade. Entre essas profecias, aquelas que tratam de conflitos e guerras são particularmente notáveis, especialmente quando observamos o estado atual do mundo em 2024. Para entender como essas profecias estão se desenrolando, é fundamental examinar o que as Escrituras dizem e refletir sobre os eventos contemporâneos à luz dessas previsões. Em Mateus 24, 6 e 7, Jesus Cristo adverte seus discípulos sobre os sinais que precederão o fim dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Essas palavras destacam que, ao longo da história humana, haveria conflitos persistentes, mas que esses aumentariam em frequência e intensidade à medida que o fim se aproximasse. Essa profecia de Jesus foi feita no contexto do Sermão do Monte das Oliveiras, onde ele discutia o futuro de Jerusalém e os eventos apocalípticos. Jesus instruiu seus seguidores a não se assustarem com esses conflitos, pois eles são parte do plano divino e devem acontecer antes do desfecho final. A visão apocalíptica é reforçada em Apocalipse 6:4, onde lemos sobre o segundo cavaleiro do Apocalipse. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Este cavaleiro simboliza a guerra e a violência, destacando que um período de grande conflito e derramamento de sangue será um dos sinais do fim dos tempos. A imagem da grande espada representa o poder destrutivo que a guerra trará, afetando todas as nações e povos. Quando olhamos para os acontecimentos atuais, as profecias sobre conflitos e guerras parecem estar se cumprindo diante de nossos olhos. No Oriente Médio, a região continua a ser um epicentro de conflitos. As guerras civis na Síria e no Iêmen, as tensões entre Israel e os territórios palestinos e os conflitos sectários no Iraque e no Líbano são apenas alguns exemplos de como esta área tem sido marcada por violência incessante. Além disso, as tensões entre grandes potências como Estados Unidos, China e Rússia estão em alta. As disputas territoriais no Mar do Sul da China, a guerra na Ucrânia e os embates econômicos e tecnológicos entre as maiores economias do mundo são claros sinais de nações se levantando contra nações, exatamente como Jesus predisse. A instabilidade global também se manifesta em formas de violência e terrorismo. Ataques terroristas têm ocorrido em várias partes do mundo, promovidos por grupos extremistas que buscam espalhar medo e desordem. Crises políticas têm levado a protestos violentos e instabilidade em países da América Latina, África e Ásia. Além disso, a violência armada e os conflitos internos, muitas vezes motivados por questões étnicas, religiosas ou políticas, têm deixado um rastro de destruição e sofrimento em várias nações. Esses conflitos globais refletem diretamente as profecias bíblicas. A frequência e a intensidade das guerras e rumores de guerras que estamos testemunhando são sinais de que estamos vivendo em tempos proféticos. A Bíblia nos ensina que esses eventos não são meramente aleatórios, mas fazem parte de um plano divino maior. Portanto, é crucial que os crentes permaneçam vigilantes e discernam os tempos em que vivemos. Jesus nos instruiu a não nos assustarmos, mas sim a estar preparados espiritualmente para os desafios que esses tempos trarão. A preparação espiritual é fundamental para os cristãos em tempos de guerra e conflito. A Bíblia nos chama a ser pessoas de oração, buscando a paz de Deus que transcende todo entendimento. Em Filipenses 4, 6, 7, você está pronto para uma jornada espiritual transformadora?
Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Paulo nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração é uma arma poderosa que nos ajuda a manter a fé e a esperança mesmo em meio às tribulações. Além da oração, os cristãos são chamados a ser agentes de paz. Em Mateus 5:9, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em um mundo marcado pela violência e pelo conflito, os seguidores de Cristo devem trabalhar ativamente para promover a paz, tanto em suas comunidades locais quanto globalmente. Isso pode envolver a reconciliação de disputas, a promoção da justiça e a defesa dos oprimidos e marginalizados. O testemunho cristão em tempos de guerra também é crucial. Através de nossas ações e palavras, podemos demonstrar a esperança e a confiança que temos em Cristo, mesmo diante das adversidades. Em 1 Pedro 3,15, somos instruídos: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mostrar a razão de nossa esperança em tempos de conflito é uma poderosa forma de testemunho que pode atrair outros para a fé em Jesus Cristo. Em resumo, as profecias bíblicas sobre conflitos e guerras são altamente relevantes nos dias de hoje. Mateus 24:6-7 e Apocalipse 6:4 descrevem um mundo em tumulto, onde as nações se confrontam e a paz é retirada da terra. Esses cenários parecem estar se desenrolando diante de nossos olhos, com guerras no Oriente Médio, tensões entre grandes potências e uma crescente instabilidade global. Para os cristãos, esses eventos são um chamado à preparação espiritual, oração, promoção da paz e testemunho ativo. À medida que discernimos os tempos em que vivemos, devemos nos voltar para Deus com fé e confiança, buscando ser luz em um mundo cada vez mais escuro e turbulento. Concluímos este segmento do vídeo com um apelo aos espectadores para que estejam atentos aos sinais dos tempos e busquem uma preparação espiritual genuína.
A palavra de Deus nos oferece não apenas previsões do que está por vir, mas também orientação sobre como devemos viver em resposta a esses tempos. Que possamos nos comprometer a ser pacificadores, a orar fervorosamente e a compartilhar a esperança que temos em Cristo com aqueles ao nosso redor. E que, através dessa vigilância e preparação, possamos estar prontos para enfrentar qualquer desafio que venha, confiando no plano soberano de Deus para nossas vidas e para o mundo. As profecias bíblicas têm alertado a humanidade sobre as mudanças políticas e sociais que ocorreriam nos últimos dias. Estas profecias são encontradas em várias passagens das Escrituras, fornecendo um quadro claro das transformações que marcarão o período do fim dos tempos. Duas dessas passagens significativas são Daniel 2:44 e 2 Timóteo 3:1-5. Elas delineiam tanto o estabelecimento do reino de Deus quanto as características negativas dos seres humanos nos últimos dias, respectivamente. Daniel 2:44 afirma: "Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre." Esta profecia foi dada ao profeta Daniel e refere-se ao reino eterno que Deus estabelecerá, o qual será superior a todos os reinos terrestres e nunca será destruído. A visão de Daniel foi de uma estátua composta por diferentes materiais, representando os impérios sucessivos do mundo. No final, uma pedra, que é o reino de Deus, esmaga a estátua, simbolizando a derrota definitiva de todos os reinos terrenos e o estabelecimento do reino de Deus. Por outro lado, 2 Timóteo 3:1-5 oferece uma visão dos comportamentos e atitudes prevalentes nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta passagem descreve um declínio moral e espiritual, onde os indivíduos se tornarão egoístas, gananciosos e sem amor, refletindo uma sociedade em decadência. Essas profecias estão se cumprindo nos tempos atuais, com mudanças políticas e sociais evidentes ao redor do mundo. Politicamente, vemos uma instabilidade crescente, com a ascensão e queda de líderes e governos. A mudança rápida e muitas vezes imprevisível de regimes, o aumento do autoritarismo e a polarização política são sinais claros das transformações que estão ocorrendo. Governos que antes eram estáveis estão enfrentando crises e revoltas, enquanto novas potências emergem e antigas potências lutam para manter seu status. Além disso, estamos testemunhando uma mudança significativa na cultura social. Isto notável do secularismo, onde os valores e práticas religiosas estão sendo substituídos por uma visão de mundo mais materialista e humanista. A perda de valores tradicionais e a crise moral são palpáveis, com comportamentos e atitudes que refletem exatamente o que 2 Timóteo 3:1-5 descreve. As famílias estão se desintegrando, a violência está aumentando e a sociedade está cada vez mais fragmentada. Uma das manifestações mais evidentes dessas mudanças é o aumento do autoritarismo em várias partes do mundo. Governos autoritários estão ganhando poder e influência, muitas vezes através de medidas repressivas e de controle da população. A liberdade de expressão e os direitos humanos estão sob ameaça em muitos países,
com líderes políticos utilizando a força para silenciar dissidências e manter o controle. Isso se alinha com a profecia de Daniel, onde os reinos terrestres são eventualmente esmagados pelo reino de Deus, sugerindo que essas estruturas humanas de poder não durarão para sempre. As mudanças sociais também estão refletindo as profecias bíblicas de maneiras profundas. O aumento do secularismo tem levado a uma erosão dos valores e princípios que tradicionalmente guiavam a sociedade. A crise moral é evidente em todos os níveis, desde a corrupção nos governos até o comportamento individual. As atitudes descritas em 2 Timóteo 3:1-5, egoísmo, ganância, falta de amor e respeito, estão se tornando a norma. As pessoas estão mais preocupadas com seus próprios interesses do que com o bem comum, resultando em uma sociedade cada vez mais dividida e conflituosa. Outro aspecto significativo dessas mudanças é o movimento em direção à unificação global. Há avanços claros em direção a um governo global, com cooperação internacional e novas alianças sendo formadas. Organizações como as Nações Unidas, a União Europeia e outras entidades internacionais estão trabalhando para criar um sistema de governança global, onde as nações colaboram em questões como mudanças climáticas, segurança e economia. Embora isso possa parecer positivo à primeira vista, também pode ser visto como um cumprimento das profecias bíblicas, onde a tentativa de unificar o mundo sob um governo humano é um sinal dos últimos dias. Para os cristãos, reconhecer esses sinais dos tempos é de vital importância. As profecias não são dadas apenas para prever o futuro, mas para nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Manter-se fiel aos ensinamentos bíblicos em meio a essas mudanças é crucial. A Bíblia nos chama a sermos vigilantes e a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Em tempos de mudança, o papel dos cristãos é ser um testemunho vivo do amor e da verdade de Deus. Devemos ser luz em um mundo cada vez mais escuro, mostrando o caminho para Cristo através de nossas ações e palavras. Isso inclui a defesa da fé, onde precisamos estar preparados para explicar a esperança que temos em Cristo, 1 Pedro 3:15, e a ação social, onde devemos ser ativos em ajudar os necessitados e defender os oprimidos. A oração, a comunhão com outros crentes e o estudo da Bíblia são essenciais para nos fortalecer e nos preparar para esses tempos difíceis. Concluindo, as profecias bíblicas sobre mudanças políticas e sociais estão se cumprindo diante de nossos olhos. Daniel 2:44 e 2 Timóteo 3:1-5 nos fornecem uma visão clara do que esperar nos últimos dias. A ascensão de um reino eterno de Deus e o declínio moral e espiritual da humanidade. As mudanças atuais no cenário político e social, incluindo a instabilidade política, o aumento do autoritarismo, o secularismo e a crise moral, são evidências do cumprimento dessas profecias. Como cristãos, somos chamados a reconhecer esses sinais, manter nossa fé firme e ser testemunhas da verdade de Deus em um mundo em transformação. Devemos responder a esses tempos com oração, ação social e evangelização, confiando que, apesar das circunstâncias, Deus está no controle e seu reino será estabelecido para sempre.